Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, esse vídeo de hoje vai ser alguns relatos que me enviaram pelo WhatsApp, que eu selecionei os 5 primeiros e depois em outros vídeos lerei os outros que eu também recebi. E esses relatos vão servir para mostrar para a gente que a gente tem coisas que devemos evitar ou coisas que não devemos fazer, e vai servir para mostrar para a gente, com os erros das outras pessoas, onde a gente pode aproveitar, e através desses relatos nós vamos aprender com os erros das outras pessoas. Eu vou ler o primeiro para vocês aqui, do Jorge, de 50 anos, que era casado com a Emanuele, de 45 anos. Eles têm um filho, o André, de 15 anos. Mas, por infelicidade do destino, aconteceu uma tragédia. A esposa dele, a Emanuele, teve câncer e, antes de morrer, ela pediu que ele cuidasse do filho, o André, de 15 anos, e que não deixasse ele desamparado. O Jorge deu a palavra dele que não iria abandonar o filho. Eles frequentavam uma igreja, e nessa igreja todos muito comovidos com o que aconteceu com a esposa dele, não é? Se aproximaram dando apoio moral, apoio espiritual. E uma das irmãs da igreja, a Sônia, de 35 anos, acabou se aproximando demais do Jorge e começaram um relacionamento. E foram morar juntos para constituir família. Sendo que 2 anos depois, quando o filho já estava com seus 17 anos, o Jorge começou a ter uns pesadelos com relação à mulher dele. E um dia ele, preocupado, saiu bem mais cedo do trabalho, deu de desculpa que estava passando mal e saiu umas 4 horas antes do previsto. Chegou em casa, a esposa havia saído e ele escutou que o filho estava tomando banho. Ele encontrou o celular do filho na mesa da sala e foi dar uma olhada, né, no celular e acabou encontrando imagens, vídeos e fotos da esposa dele com o filho, eles praticando algumas coisas. E nas conversas também ele pôde observar que eles já estavam tendo um caso há 3 meses. Ele pegou as imagens todas, mandou para o celular dele. Quando a esposa chegou, ele confrontou os dois. O filho dele, sabendo que estava errado, ele estava pegando a mulher do próprio pai, o filho avançou para ele. Começou a desferir socos no rosto do próprio pai. O pai era um homem forte, desde novo era muito bom de briga. Já o filho não tinha essa habilidade, né? Não conseguiu nascer com as mesmas habilidades do pai. E o pai, para se defender, imobilizou o filho, não quis revidar os socos do filho. Enquanto isso, a mulher dele, a Sônia, implorando por perdão, dizendo que foi uma fraqueza dela, que a culpada era ela, que o menino também insistiu. E ele acabou se separando da esposa dele. E ele diz, no relato dele aqui, que ele não pretende casar-se nunca mais. Ele também não tem contato mais com o filho, ele mandou o filho ir morar com os avós. Ele não tem mais contato nenhum com o filho. O filho sempre manda recados para ele. A Sônia também manda recados para ele. Ele conta que ele abandonou a igreja, ele não frequenta mais a igreja. Olha, o que eu posso te dizer é que você pode encontrar Deus em todas as coisas. E eu sei muito bem o que você deve estar pensando, porque você acha que acordou de um sonho, onde a gente acha que todas as pessoas que estão dentro da igreja são pessoas corretas. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja que têm pensamentos ruins, têm desejos ruins. Eu estou dizendo de taras, fantasias. Muitos realizam coisas sem que as pessoas saibam, não é?
As pessoas vestem uma roupa de santidade quando estão na igreja, fazendo com que as demais pessoas pensem que são pessoas corretas, são pessoas boas. O conselho que eu dou para essas pessoas que fazem isso é o seguinte: a gente pode não saber de tudo, mas Deus, ele sabe de tudo. Ele sabe o que está na nossa cabeça e no nosso coração. E é Ele que vai julgar a gente pelas nossas atitudes. Tudo aquilo que a gente faz, a gente recebe de volta. Tudo que a gente planta, a gente colhe. É o karma. Se você faz o mal, você recebe o mal. Se você faz o bem retorna para você. Então não adianta fingirem serem o que não são. Deus sabe de tudo. Deus sabe do meu coração também. E mesmo que eu não esteja em igreja, eu tenho contato com Ele. Força para você aí, Jorge. Espero que a sua vida melhore. O segundo caso aqui é do Ângelo, que casou aos 18 anos com a Rita, de 19. Eles eram vizinhos de um casal de amigos, eles moravam em apartamentos, não é? E esse casal de amigos era o Cláudio e a Vânia. Eles se conheciam desde criança. Ele era um cara muito trabalhador. Um dia, ele saindo para trabalhar, um outro vizinho que morava do outro lado, parede com parede dele, disse que quando ele saía, o vizinho escutava aqueles barulhos tradicionais de quando a pessoa está batendo virilha. Eu não vou usar a palavra aqui para vocês não, tá? Mas ele sabia que o marido ia trabalhar e que a esposa ficava sozinha. E o que aconteceu? Ele achou que era o amigo de infância dele. Ele foi e colocou câmeras espalhadas pela casa e ficou no aguardo. Um dia, para surpresa dele e até minha, agora que eu estou lendo aqui, quem entrou frequentando a casa dele logo depois que ele saiu foi o pastor da igreja deles. Tá assustado? Você ficou assustado? O pastor da igreja. E se relacionando com ela, né? Eles estavam nus. Agora vocês vão se espantar ainda mais, porque o pastor da igreja deles é pai dele, o próprio pai, pegando aí a esposa do filho. Isso deu um bafafá, todo mundo ficou sabendo na igreja. O pastor foi expulso da igreja, dessa religião que eu não vou dizer o nome. Ele foi expulso. A mãe, né, do rapaz casada com o pastor separou-se dele também e a família foi destruída. E a esposa dele, arrependida, implora para ele voltar até hoje. Mas ele diz que não pretende se relacionar com mais ninguém. Ele não confia em mais ninguém. E eu entendo que é bem difícil de confiar nas pessoas por conta das atitudes das pessoas. Sempre que alguém me pergunta algo sobre isso, eu digo que as pessoas, elas estão buscando relacionamentos com pessoas bonitas, pela aparência ou pelo financeiro. É claro que eu observo que existem casos em um dos gêneros, que eu não vou citar aqui, que buscam mais as pessoas pelo financeiro. E o outro busca mais as pessoas pela aparência. Não é? Eu não vou citar aqui para não deixar ninguém magoadinho, não é? Mas essa é a verdade. Agora, o terceiro caso aqui, o Júnior e Marcela, casados há 10 anos, ele descobriu que ela saía com vários homens, sendo que vários eram amigos dele ou amigos dela, vários homens também do trabalho dela. Ele encontrou no celular dela vídeos dela fazendo bateção de virilha com outros homens, ela com a boca em algum lugar, ou vídeos dela fazendo as coisas, não é, com os outros homens, e ele confrontou ela, e ela disse, não é, querendo se justificar, que o amava muito, mas que ela tinha desejos, fetiches, fantasias, e ele não dava conta dela, do fogo que ela tinha. Ele, é claro, se separou dela, não é? Ela implorou perdão, vive chorando e implorando perdão a ele até hoje, pedindo para voltar, porque ele era um marido muito bom, não é?
Agora ele, com 40 anos, diz que encontrou uma mulher direita de 23 anos e estão noivos. E ele diz aqui, acrescentando para mim, que eu deveria ir para uma igreja para tentar encontrar a minha alma gêmea. Bom, deixa eu ver o nome dele aqui, rapaz. Júnior, não é isso? Meu brother, é o seguinte, é pecado você ir à igreja tentando buscar um namorado ou uma namorada. Isso é pecado. Você deve ir à igreja para buscar a presença de Deus, para fazer orações. É para isso que você tem que ir à igreja. Não é para caçar homem ou mulher, macho ou fêmea. Tá entendendo? É pecado. E eu não sei se você sabe, não é porque eu estou fora da igreja, não é porque eu não tenho religião nenhuma, que eu não saiba o que é pecado ou não. Eu sei o que é certo e o que é errado. Deus sabe da minha conduta. Então, isso de estar fora da igreja não significa que eu estou condenado. Assim como as pessoas que estão na igreja não significa que estão salvos ou salvas. Porque Deus, como eu disse, sabe do que a gente pensa, do que está na nossa mente e do que está no nosso coração. Ele sabe e é Ele que vai julgar. Eu acho mais fácil ganhar na Mega Sena da virada do que encontrar uma pessoa direita, com bom caráter, que não esteja interessada em pessoas pela beleza ou pelo financeiro, dinheiro. Então, pelo que eu tenho visto, as pessoas estão se interessando pela aparência e pela grana que a outra tem. Então, como eu disse, é mais fácil ganhar na Mega Sena da virada. E algumas pessoas ainda acreditam em Papai Noel, não é? Mas é claro que você pode ter, sim, sido abençoado por Deus, não é? E ele colocou uma pessoa certa no seu caminho. Acontece. Eu conheço alguns casos de pessoas que casaram sem esse tipo de interesse. Foram em cima do interesse do caráter. Buscaram pessoas de bom caráter. Eu conheço algumas pessoas e são muito felizes. São raras, mas são muito felizes. E é difícil também de duas pessoas de bom caráter se encontrarem. É mais fácil uma de bom caráter e a outra de caráter duvidoso. Por isso que eu disse que é mais fácil ganhar na Mega Sena. E sobre a outra sugestão que você deu para eu buscar uma igreja, eu já fui tão decepcionado por pessoas de várias denominações, de várias religiões, que eu prefiro me afastar, que eu prefiro não ter contato com pessoas assim, que fingem ser o que não são, que fazem coisas que são consideradas pecado, mas posam de pessoas santas em público ou dentro da igreja. É muito triste você dizer que é uma pessoa temente a Deus, fazer maldades, cometer crimes, fazer outras pessoas sofrerem. Então, como eu disse, eu fui decepcionado, muito decepcionado, várias vezes, e agora, pela última vez, a decepção foi tão grande que eu não quero me encontrar em locais que tenham pessoas assim, desse tipo. Agora temos o quarto relato aqui. O Maicon, de 46 anos, estava de namoro com Mônica, de 24 anos. Se conheceram na igreja. Ela disse que estava grávida, né? E ele ficou muito feliz, ficou super feliz, que ele queria ser pai, era o sonho da vida dele. Alguns meses depois que a criança nasceu, e lembrando que a criança era bem diferente dele, num dia, um cara, do nada, esperando ele na rua, parou e disse o seguinte: olha, eu recentemente me converti, e demonstrou ser uma pessoa de caráter, né? Ele se converteu à religião, a uma igreja, e ele era o amante da esposa desse rapaz aqui, do Maicon. E o cara confessou que teve um caso de anos com a esposa desse rapaz e a engravidou. E que ela pediu para que ele jurasse que nunca iria contar para o marido dela. E ele, infelizmente, devido, né, ele ter se convertido, contou tudinho. Eles fizeram um exame de DNA e foi comprovado que a criança não era filho dele. Ele pegou, se separou e seguiu a vida dele.
Até hoje ela implora pelo perdão dele e para que ele volte para ela. Mas ele disse que seguiu a vida dele e agora está muito feliz com uma outra pessoa. Agora nós temos o quinto caso aqui, o Alex e a Marcela. Ele diz que achou conversas dela no celular com vários homens. Descobriu que ela o traía com vários homens do trabalho. Separou e um tempo depois ela ligou para ele para dizer que pegou uma doença transmitida na bateção de virilha, não é, gente? E disse para ele fazer exames. Aí ele diz aqui que tinha feito isso assim que descobriu que a esposa dele era uma vaca e desligou o telefone. Nossa! Aí ele acrescenta aqui também dizendo que ele nunca mais quis saber de relacionamento nenhum com nenhuma mulher. Ele diz que ele sai com mulheres e ele paga. E ele diz que o homem de caráter, ele pode fazer isso e não perder o caráter. Ele está dizendo aqui, olha, eu acho o seguinte, eu respeito todo mundo, a vontade de todo mundo. Eu sei que essas mulheres que fazem isso, pelo menos estão sendo sinceras, demonstrando que gostam muito de dinheiro e também de bater virilha, não é? Mas eu não julgo ninguém, cada um faz o que quiser. Eu não estou aqui para julgar as pessoas, eu estou aqui para comentar as coisas. Eu aprendo com os meus erros e com os erros das outras pessoas. Então é somente isso. Quem julga tudo que a gente faz é Deus. Como eu disse, Ele sabe do que está no nosso coração e na nossa cabeça. O que eu posso dizer para vocês é que a vida vai muito além de bater virilha ou de relacionamentos. A vida é muito além do que isso. Eu percebo que algumas pessoas, não importa o que façam, são abençoadas e outras, não importa o que façam, não são abençoadas. Eu conheço gente que faz muita coisa errada, que peca, que faz coisas ruins e é abençoada. E eu conheço pessoas que são boas, de bom caráter, mas que não são abençoadas. Eu costumo dizer que não fui eu que criei o mundo. Eu não sei também o que cada um de nós tem como missão aqui. Às vezes, cada um passa por aquilo que tem que passar. Eu não entendo disso. Mas o que eu posso dizer para vocês é que eu já desisti de tantas coisas, não por mim, mas pelas pessoas. Porque eu não confio nas pessoas. Eu já fui muito decepcionado e qualquer atitude errada das pessoas pode me decepcionar. Então eu prefiro ficar zen, ficar relax, tranquilo no meu canto, feliz da forma que é possível para mim. Cada um viva a vida como quiser e depois aceite as consequências. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado ou não. E até o próximo. Tchau, tchau.